Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Vamos apresentar o trabalho de física. Somos alunos do Colégio Estadual Diná Gonçalves. E vamos apresentar sobre campo magnético. Corrente elétrica. E um pouquinho também sobre as grandezas da eletrodinâmica. isso aí. Campos magnéticos. Vamos começar falando de dois corpos chamados ímãs. Dois corpos que produzem campos magnéticos. E suas características mais importantes, que é a atração por alguns metais, exemplo, limalha e ferro. Quando o ímã é suspenso pelo seu centro de gravidade, ele se orienta na direção norte e sul geográfico. Existe atração nos polos opostos e nos polos iguais eles se repelem. Quando se parte, se transforma em dois novos ímãs, ou seja, ímãs com polo norte e sul, ou seja, polo positivo e negativo. E em torno desse ímã tem a formação do campo magnético. Se colocarmos limalha sobre um ímã, percebemos que existem linhas que são orientadas de um polo para o outro, que são chamadas de linhas de indução. Ou seja, são as linhas que saem do polo norte e vão até o polo sul. E que vamos representar nesse campo por um vetor chamado de vetor de indução magnético. Esse vetor tem uma direção sempre tangenciando a essas linhas de indução e vai ter o sentido que concorda com o sentido das linhas. Existe também campo magnético uniforme, que tem o mesmo sentido e mesma direção, ou seja, as linhas são distribuídas uniformemente, sempre paralelas. Quando uma carga penetra nesse campo, ela sempre sofre a ação de uma força magnética. Uma carga que vai penetrar no campo formado com as linhas de indução, o ângulo θ, ele penetra com a velocidade v e nós podemos determinar o módulo da força magnética, atuando nessa carga pelo produto do módulo dessa carga, pelo módulo da velocidade com que ela penetra nessa região de campo e pelo módulo da indução magnética. E é multiplicada pelo seno do ângulo de incidência dessa carga dentro do campo. Bom, sobre eletrodinâmica, existem algumas grandezas das quais nós precisamos conhecer, que é a corrente, a DDP, a resistência e a potência. Quando a gente tem mais de um resistor, a gente passa a entrar numa associação de resistores. Mas hoje a gente vai falar só sobre corrente elétrica. Bom, a corrente elétrica nada mais é do que um fluxo de elétrons passando por algum material de boa condução, que no caso esse material bom condutor ele tem que ser eletropositivo, porque ele não quer os elétrons que vai ser transmitido por aquele fio, né, por aquele material condutor. Por exemplo, a TV. A gente não precisa ser um técnico em eletrodinâmica para entender que para ligar a TV, a gente precisa ligar ela na tomada. Ligando a televisão na tomada, a gente vai gerar uma DDP. Após a DDP, ela gera um núcleo de elétrons. Bom, o fio de cobre ele é composto por átomos de núcleos com prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons ele não atrai os elétrons. No caso, ele gera em volta daqueles núcleos elétrons, que no caso vai ser o que vai fazer o fio que está ligado na tomada passar pelo aquele material de boa condução até chegar na TV. Por que se usa o metal? Né? Por que se usa o tal fio de cobre para esse tipo de condução? Bom, a gente usa o metal porque além de ele ser um bom condutor, ele é um material eletropositivo. Por exemplo, todo material que é eletropositivo, ele é de boa condução, porque não atrai elétrons. Por exemplo, se você tem uma camada de elétrons aqui que é negativa e ele entra no fio, por exemplo, o primeiro átomo do fio, ele é eletropositivo. Aí ele vai dizer, eu não quero. Então ele vai passar para o próximo átomo. Chegando no próximo átomo, ele vai ser eletropositivo também. Então ele vai jogar para o terceiro átomo. Assim, sendo o terceiro átomo eletropositivo, ele joga para o quarto para o quinto, e assim ele vai isolar. No caso, o elétron vai passar de uma vez só. Por isso que ele é um material bom condutor.